Senhor. Amém? Convidar os irmãos a abrirem Atos, capítulo 16. Enquanto os irmãos vão achando, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que o Senhor me concede de pregar a palavra para um povo que vai morar no céu. Agradeço também a vida da minha pastora, pois ela me confiou de estar aqui pregando a palavra de Deus. Amém? A palavra os irmãos acharam Atos 16, versículo 17. Amém? Vou estar lendo Atos 16, versículo 17, que vai dizer assim: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos dos Deus Altíssimo. O 18: isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Volte glorificando o nome do Senhor. Irmãos, o tema que foi nos dado é assumindo a nossa posição no mundo espiritual. Então eu estava meditando na palavra ontem à noite, e eu estava refletindo sobre Paulo, porque quando a palavra do Senhor vai dizer se colocar na posição em um mundo espiritual, porque a palavra aqui, o tempo ele não vai dizer sobre si uma posição física, uma posição, vamos dizer, eu tenho uma posição na empresa, que eu tenho um cargo disso, a minha posição é isso, mas a Bíblia aqui, o tempo ele não vai falar sobre posição social, sobre aparência, sobre vestes, mas sim a posição espiritual. E eu vim lendo a palavra do Senhor, e eu vi que Paulo ele foi um desses homens que se colocou na posição espiritual. Por quê? Porque até então, outrora, Paulo era chamado de Saulo, porque Paulo era um homem que perseguia a igreja do Senhor. Paulo era um homem que, Saulo era um homem que matava, que perseguia todos aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Paulo era aquele homem que ele não se preocupava se era homem, se era mulher, se era criança, ele apenas seguia ordens e matava sem pena. Só que teve um certo dia em que o Senhor Jesus ele deu um encontro com Paulo, e naquele momento ele ainda era Saulo, e o Senhor Jesus ele apareceu e disse para Paulo, porque ele perseguia a igreja de Cristo, porque ele estava fazendo aquilo, e desde então, igreja, a partir daquele momento então, Saulo se converteu, e a partir de então, versículos em diante, Saulo se torna Paulo, e a palavra do Senhor vai dizer que Paulo começa a pregar a palavra do Senhor, Paulo começa a fazer o ID do Senhor, Paulo começa a evangelizar, Paulo começa a pregar as nações. Paulo ele não se preocupava se ele tinha que ir ali, se ele tinha que viajar para vários lugares, Paulo não se preocupava se ele tinha que ir andando, Paulo não se preocupava se ele tinha que ir de carro, de avião, de cavalo, Paulo apenas seguia a ordem do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que um certo dia Paulo estava em uma dessas viagens, e Paulo ele teve uma visão, igreja, e nesta visão ele teve a visão de um homem que pedia para ele passar pela Macedônia, e a Bíblia vai dizer que Paulo ele se levanta juntamente com Silas e vai para essa cidade chamada Filipos, que é lá na parte da Macedônia, e vai dizer que Paulo ali ele prega a palavra do Senhor, Paulo anuncia o evangelho, e vai dizer que tem uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, e ela vai dizer assim a Paulo e a Silas: olha, eu sei que vocês são homens de Deus, venha para minha casa
igreja, ele não se deixava se levar por elogios, né? Porque nos dias de hoje, igreja, nós não estamos vendo pessoas se colocando na posição espiritual. Como assim, mensageira? São pessoas, homens e mulheres, que por aí, que não aguentam ver o rabo de saia, aí fica elogiando e fica até todo bobinho, e não sabe o que está por trás, não sabe o que está oculto através daquilo, porque você já pensou, ai, Paulo está passando todo dia ali, aí tem uma mulher que elogia ele, ai, certamente Paulo aqui, irmão da Bíblia, Paulo, ele está passando e aquela mulher elogia. Se fosse no dia de hoje, como certo tipo de homem, né? Ele ia ficar todo derretido, ele ia ficar todo derretido, opa lá, aquela mulher. E se fosse homem casado, ele ia ficar derretido, ia ficar, opa lá, aquela mulher me elogiou, aquela mulher falou bem de mim, aquela mulher, opa lá, eu sou servo de Deus mesmo. São pessoas que não se colocam na posição espiritual, são pessoas que não olham com os olhos espirituais. Por quê? Porque como a pastora ontem falou aqui, que nem tudo, igreja, nem tudo nós devemos achar normal. Não é normal o homem casado está passando na rua e vem outra mulher fica todo dia elogiando aquele cara. Não é normal uma mulher casada ela passar em certo tipo de lugar e todo dia tem um certo tipo de homem que fica elogiando aquela mulher. Nós precisamos nos colocar na posição espiritual, na posição e entender o que o Senhor quer nos mostrar. Porque Paulo, naquele momento, igreja, ele não ficou olhando para os elogios. Paulo não ficou preocupado se aquela mulher estava elogiando, se aquela mulher falava bem dele. Paulo, ele se colocou na posição e disse assim: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Essa mulher, todo dia que eu passo, ela fica me elogiando. Era um demônio oculto, irmão, porque o diabo sabia que na vida de Paulo tinha presença. Então ele via a presença do Senhor Jesus na vida de Paulo. E aquele demônio, para se fingir de bonzinho, se escondia naquela mulher. E certamente ele dizia: você finge que é bonzinha, para ele não vir até mim, não me expulsar. Só que Paulo, com visão espiritual, se colocou na posição e disse para aquela mulher: sai dela em nome de Jesus. E aquele espírito saiu daquela jovem. Aquela mulher, ela foi liberta, igreja. Aquela mulher, ela certamente dava lucro, ela certamente ganhava dinheiro, mas eu tenho para mim na minha conjectura que aquela mulher ela não tinha paz, aquela mulher não tinha alegria, aquela mulher não tinha uma verdadeira alegria dentro dela. Porque no dia de hoje pessoas procuram alegria na cachaça, procuram alegria no dinheiro, procuram alegria nas drogas. Só que tudo isso, quando se acaba, é momentâneo, é coisas que passam, é coisas que você usa, mas no outro dia vem a tristeza. Você fala assim: mensageira, mas você não se põe no meu lugar. Irmão, para eu estar aqui, mas antes eu vim de um lugar qual os irmãos eu não conhecem, mas o meu Deus me viu e o meu Deus me resgatou. E eu digo com certeza que a droga, a cachaça, homens e mulheres, são alegrias passageiras, momentâneas. Nós, igreja, como servos e servas do Senhor, precisamos nos colocar na posição. Irmã, é uma posição social, não, é uma posição espiritual. Precisamos entender que nem tudo é normal. Porque no dia de hoje, se a gente prega, se a gente fala a verdade, esses crentes são muito religiosos, essa igreja é muito religiosa, essa igreja quer falar muita coisa de que não tem na Bíblia, essa igreja é isso e aquilo. Mas a palavra do Senhor nos diz, lá em Efésios 6, a versículo, para não falar errado, eu vou olhar. Efésios 6, 12, que nós não devemos ter nossa guerra, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, contra as obras espirituais, contra as sortes espirituais do mundo da celestial. A nossa luta, igreja, não é com o nosso irmão que está do lado, a nossa luta não é com a irmã que está do lado, a nossa luta não é com a irmã que está pregando a verdade do eu e você, a nossa luta não é contra o irmão que falou uma verdade e você não gostou. A nossa luta não é com nossa pastora, porque ela falou uma verdade e Deus revelou, eu não gostei. A nossa luta não é com
Precisamos nos colocar na posição de verdade. Precisamos entender que o Evangelho não é meninice, o Evangelho não é brincadeira. Para nós simplesmente vir à igreja, voltar para casa e vai para o trabalho, vir para a igreja, vai para casa. Não é só isso, igreja. O Evangelho é você entender que nós vamos passar por luta, mas sim, nós vamos ter que passar por luta, mas também entender que o Senhor Jesus está conosco. Porque Jesus, ele vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele fez aquilo. Paulo, ele não era como muitos hoje, né? Muitos homens gaiatos que gostam de mexer, como muitos homens no dia de hoje que gostam de mexer com a mulher dos outros, mulheres que gostam de tomar ousadia com o marido dos outros. Porque se certamente, repare só, havia uma mulher, um homem chamado Ananias. Nós sabemos que ele mentiu para o homem de Deus. Mas se Safira, uma mulher, se colocasse na posição espiritual, ela perceberia que quando Ananias falou aquilo, não era Ananias, era o diabo. Só que Safira, ela não se colocou na posição espiritual, igreja. Ela não percebeu que aquilo ali era espiritual. Como é que eu tenho meu marido e meu marido, ele vai dizer para mim: amor, não vamos para a igreja hoje não, vamos tomar um açaí. Amor, nós vamos sair hoje não, igreja hoje nada. Igreja é espiritual. Precisamos entender que há coisas espirituais a gente tem que colocar na posição e repreender, assim como Paulo fez. Paulo se colocou na posição e disse: não é normal isso todo dia acontecer, não é normal essa mulher ficar me elogiando, eu tenho que repreender isso não vem de Cristo, eu vou me colocar na posição. E aquele espírito saiu, e nós precisamos nos colocar, principalmente nós casados, mulheres e homens. Quantos homens, mulheres casadas, homens casados, que dentro de casa ficam vendo demônios? Eu vou lhe dizer porque esse certo tipo de demônio entra na nossa casa. É culpa de nós mesmos. Como assim, mensageira? É brechas que nós casados damos. Porque se nós entendêssemos a consequência que é o homem casado ou uma mulher casada, ela brigar e dormir brigado, você não imagina a guerra espiritual que é. Vocês não imaginam que é. Uma certa noite, uma certa vez, eu briguei com meu marido, só que eu sou um pouco orgulhoso. Não vou mentir. E eu não pedi perdão. E ele também não pediu perdão e fomos dormir. Só que aconteceu assim. Dormimos no mesmo quarto, na mesma cama. Só que ele virado para lá e eu para cá. E aí ele dormiu, roncou. Só que eu disse: eu também vou dormir. Só que repare o que aconteceu, irmão. Não foi uma noite muito simples, não. O diabo apareceu naquele quarto, igreja. O diabo, eu senti a respiração de Satanás junto de mim. Eu senti o diabo rastejando. Eu senti a respiração. E eu disse: ai meu Deus, o que está acontecendo? E agora? Aí eu fui dormir. Aí quem é que apareceu? O diabo do incumbus. E aí ele apareceu e me segurou. Eu despertei. E depois eu disse: eu não vou pedir perdão, eu vou dormir. E aí o que aconteceu? Ele veio de novo e me segurou. E eu despertei. E eu comecei a perceber que o Satanás, ele estava naquele quarto, igreja. Eu percebi que o diabo estava sentindo o faro dele. Eu senti o diabo, como se ele estivesse com raiva mesmo, se alegrando daquilo mesmo. Eu senti eles respirando. E eu disse: não, eu vou quebrar isso. Eu disse: meu filho, deita aqui, vem deitar. Na mesma hora, irmão, o diabo correu. Na mesma hora, parece que não foi espiritual, igreja. Assim que ele voltou para o lugar dele, que ele deitou, o diabo sumiu. Aí tem crente dentro da igreja que dorme com marido, com mulher, e não fala, não briga, dorme brigado, acorda brigado, e não se fala. Aí quando vem demônio dentro de casa, vem para a pastora, tem demônio lá, pastora. O demônio me segurou, o demônio me arrastou, o demônio fez isso. Sabe por quê? Porque eu e você não se coloca na posição espiritual. Porque tem mulher casada que não está se colocando na posição espiritual. Homens casados que não se colocam na posição espiritual. Você está pensando que o diabo ele brinca? Olha só o que vai dizer lá em Provérbios 17, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ei, Paracleto, Nazareno. Provérbios 29.
não, é 17 mesmo. Provérbios 17:1. Vai dizer assim: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que uma casa cheia de vítimas com contendas. Sabe o que é que Salomão está dizendo aqui? É melhor você que é casado, você que é homem, você que é mulher, é melhor você viver em harmonia, em tranquilidade, do que uma casa cheia de contenda. Salomão estava abrindo os olhos meu e de você que é casado. Ei, não dê brecha para o diabo entrar no teu quarto, não dê brecha para o diabo entrar na tua casa, porque coisa terrível é um homem casado e uma mulher casada, ela dormir brigados, irmãos. É ele brigar dentro de um quarto, não brigue nem embaixo de uma da sua casa, principalmente no seu quarto. Certa vez eu estava assistindo uma coisa, eu não sei se existe esse demônio, mas eu também não duvido, né? Porque Satanás é usado. Existe um demônio que ele se chama demônio do corpo seco. Diz que esse demônio, ele quando encontra uma brecha entre o casal que dorme brigado, diz que ele entra no meio do casal, o marido está aqui, a mulher está aqui, diz que ele deita entre o meio do casal e diz que aquilo ali ele vai secando aquela relação, vai virando uma relação ressequida, uma relação que não tem mais amor, uma relação em que o marido não ama mais a esposa, que não tem mais respeito pela esposa. Esse demônio, eu ouvi dizer que ele se chama demônio do corpo seco. Ele vai secando a relação, ele vai destruindo a relação do casal, ele vai destruindo. Aí você se pergunta: meu Deus, por que o meu casamento está desse jeito? Meu Deus, por que o meu casamento não vai para frente? Meu Deus, por que todo dia tem briga? Meu Deus, por que meu marido não me ama? Por que meu marido não me procura mais? Meu Deus, por que meu marido não tem relação comigo? Mulher, se coloca na posição espiritual, porque é um demônio, é Satanás agindo dentro da tua casa, é Satanás agindo no teu quarto. Você está pensando que o mundo espiritual é brincadeira? Você só está pensando que Satanás ele vai brincar comigo e com você que é casado? Ele não vai brincar, ele não brinca com crente que não é casado. Imagine com quem é casado. Ele vai fazer de tudo para destruir a igreja. Safira, naquele momento, ela tinha que ter se colocado na posição espiritual. Ela devia ter assumido: não, isso não vem de Deus. Meu marido está mandando eu mentir para o homem de Deus. Meu marido está me dizendo que é para eu dizer a Pedro que a gente vendeu por algo que a gente não vendeu. Tem coisa espiritual, só que Safira, ela fez assim, o ego, o dinheiro, né, falou mais alto. Ela disse: eu vou obedecer ao meu marido. Aí nessas horas obedece o marido. Quando é para falar a verdade, quando é para fazer a verdade, quando é para fazer o que deve fazer, não é? Precisamos entender, igreja, que nós como servos, e não é só para os casados, é para todos aqueles que servem ao Senhor, devem se colocar na posição, e aqueles que não servem estão lá de escape ainda de Satanás, e devem se colocar na posição. Se coloca na posição espiritual, meu filho. Se coloca na posição espiritual, minha filha. Não é normal as guerras, não é normal as contendas, não é normal tudo que acontece. Não é normal, como a pastora falou, as doenças, as guerras. A palavra do Senhor vai dizer que o rei da Síria, Senaqueribe, queria invadir, ajudar, e quem reinava sobre Judá naquele tempo era o rei Ezequias. O rei Ezequias tinha lá a posição dele social como rei. Só que naquele momento que Ezequias, ele percebeu que Senaqueribe queria invadir, Ezequias percebeu que Senaqueribe ia destruir tudo. Ele percebeu: eu sou o rei, eu tenho vestes reais, eu tenho uma coroa real, mas nada disso vai poder me salvar. Nada do que eu tenho agora, a minha posição física, a minha posição social, ela não vai me ajudar nessa guerra. Se Senaqueribe invadir, nós estamos destruídos. E eu como rei não vou poder fazer nada. Mas só que Ezequias, ele percebeu que aquilo ali era espiritual, e ele se colocou na posição. A Bíblia vai dizer que Senaqueribe, ele dobra o joelho dele e começa a orar ao Senhor Jesus. Ele começa a
destrói e vai destruindo. Mas só que quando nós fazemos como Ezequias, quando nós nos colocamos na posição espiritual, quando nós começamos... Meu Deus! Meu Deus! Entrega o ouro! Glória a Deus! Mas quando nós nos colocamos na posição de homens e mulheres de Deus, quando nós começamos a olhar com os olhos espirituais, entendemos que as coisas, igreja, ela não é normal. Mas quando a gente começa a orar, quando a gente começa a vigiar, quando a gente começa a buscar o Senhor, a gente começa a compreender. O Senhor vai dando revelação, o Senhor vai mostrando. Mas se a gente ficar deitado, dormindo, está acontecendo tanta coisa que você não está tomando posição nenhuma. Meu casamento está se destruindo, a minha vida financeira está se destruindo, isso está se destruindo. Então se coloca na posição espiritual, meu filho. Começa a enxergar com os olhos espirituais. Começa a entender que o diabo está tentando destruir. Começa a buscar o Senhor. Porque quando Deus, Ele nos chama, igreja, quando Deus, Ele nos chama, não é para a gente ficar só na igreja sentado. Deus, Ele nos chama para se colocar na posição, se colocar na posição espiritual. Deus disse assim a Abraão: ei, Abraão, aí tá bom, né, no meio da tua parentela, mas eu tenho uma notícia para você, Abraão. Você vai ter que sair do meio da tua parentela, sair disso tudo aí, e eu tenho obras maiores para você, Abraão. Eu tenho uma nação, eu tenho filhos para você cuidar, Abraão. Só que tem um porém, tu tem que se colocar na posição espiritual. Tu não vai dar conta disso tudo, Abraão, do jeito que você está. Tu tem que se colocar na posição espiritual. Sabe o que eu entendo com isso? É que quando Jesus, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, quando Jesus, Ele nos tirou de lá do deserto, quando Jesus nos tirou de lá da mão de Satanás, Jesus, Ele disse para mim e para você: eu não te tirei de lá para você ficar prostrado, eu não te tirei de lá para você ficar na mesmice, eu não te tirei de lá para você simplesmente fingir que nada acontece, para você simplesmente fingir que está tudo bom. Eu te chamei para se colocar na posição de servo, na posição de mulher de Deus, na posição de homem de Deus. Jesus não nos chamou a igreja para a gente simplesmente levantar a mão, vir para a igreja, levantei a mão, pronto. Não, Jesus não nos chamou só para isso. Jesus não me chamou só para eu exercer o cargo de obreira. Jesus não me chamou só para eu exercer o cargo de mensageira. Jesus não me chamou só para eu exercer o cargo de levita, mas Ele me chamou para eu ficar na posição, para eu me manter na posição. E Jesus não te chamou, crente, para simplesmente você botar a Bíblia debaixo das axilas e vir para a igreja. Eu dou um monte e vou para casa. Temos que colocar na posição. Temos que olhar com os olhos espirituais. Temos que vigiar, porque o diabo, igreja, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele vem não vem só com, ele vem com vários. Ele vem para destruir, para guerrear. Sabe por quê? Porque Eliseu estava lá na casa dele, estava lá de boa, só que tinha lá um rei, um homem lá que ele não estava gostando do que estava acontecendo. O povo, tudo que ele ia fazer, o povo era descoberto, e aí disseram: não, é um homem que tem lá, chamado Eliseu, e Deus revela ele, ele descobre tudo e revela lá o Deus, o rei de Israel. Aí Sérgio vai dizer que está lá e diz que o rei lá o exército inimigo, ele vai buscar Eliseu para tentar matar. Aí quando chega lá, diz que quem sai primeiro é o moço de Eliseu. E vai dizer que quando aquele moço sai, que ele vê aquela guerra, que ele vê aquele exército lá, diz que ele começa a se bombear, começa a tremer, e ele chama Eliseu. Só que Eliseu, a igreja, ele não estava nem aí. Eliseu estava na posição. Eliseu estava na posição espiritual. Eliseu disse assim: meu filho, tu está com medo de quê? Aí ele: tu não está vendo não, Eliseu, exército aí? Aí Eliseu disse: ô Jesus, abre os olhos dele. E quando ele viu a igreja, sabe o que tinha lá? Exército. Sabe o que tinha lá? Exército, Jesus Cristo. Tinha carro de fogo, tinha cavalo de fogo, guerreando a favor de Eliseu. Sabe por quê? Porque ele se colocou na posição. O diabo veio com o exército dele, o exército do diabo veio.
Eliseu disse: oh meu Deus, abre os olhos. Quando aquele homem viu, imagine aí. Oh Jesus, quando aquele homem abriu os olhos, que viu aquele exército vazio também o de Jesus Cristo. Eu acredito que o exército que estava com o diabo, o exército que estava lá com o povo inimigo, não se comparava ao que estava lá o exército junto de Eliseu. Então, igreja, nós precisamos compreender que quando a gente se coloca na posição espiritual, quando a gente começa a buscar em oração, quando a gente começa a entender as coisas de fato, o que está acontecendo, Deus ele envia carros de fogo, Deus ele envia anjos, e quando ele não quer mandar, o próprio Jesus ele vem para nos ganhar ao nosso favor, o próprio Jesus nos defende. Mas só que quando nós colocamos na posição espiritual, quando a gente não se coloca, é terrível. O diabo vem e destrói. Assim como Jesse não se colocou na posição espiritual, ele queria uma posição status, queria dinheiro, queria riqueza, e ele foi atingido com lepras, porque ele queria uma posição física, ele queria estar só simplesmente com dinheiro, dando uma vida boa, tendo comida em casa. Para mim tá bom, eu tendo comida em casa, vindo para a igreja, e meu filho, tu não se preocupa com o que está acontecendo com tua família. Ah não, meu filho, se coloca na posição, se preocupa, olha com os olhos espirituais. Uma certa vez eu cheguei em uma localidade, e aí eu vi duas moças conversar sobre uma igreja, a igreja onde elas congregam, que tem várias crianças, e ela dizendo que a maioria, vamos dizer, tem 50 crianças, metade daquelas 40 daquelas crianças tinha autismo. Eu digo, oxe, isso não é normal não. Metade das crianças, ela dizendo, fulana descobriu que o filho dela tem autismo, a outra descobriu que o filho dela também é autista, a outra também descobriu que o filho dela é autista. Eu digo, não é normal não. É espiritual, igreja. Não é normal dentro de uma igreja tanta criança e todos agora resolveram ser autista. Não está vendo que o diabo ele exerce, que o diabo também ele opera na vida das crianças? Se os pais não se colocam na posição, se nós como pai não se colocar na posição, tu acha que o diabo ele também não atinge as crianças? Ele atinge, igreja, porque eu não acredito dentro de uma igreja tanta criança, todas estão autistas, todas decidiram ser autistas, crianças que nem parecem que é autista, irmão, são crianças normais, mas que descobriram que é autista. É o diabo, irmãos, é Satanás agindo para destruir casamentos, para destruir famílias, para destruir vidas. Porque você acha que uma pessoa que tem filho autista, ela vive em paz? Se for um autista que ele tem um grau muito excesso, o autista ele fica muito agressivo. Então você já se imaginou como é que o diabo repare só como é que o diabo está querendo agir? O diabo vai usar as crianças, porque tem autista que ele não fica quieto. Então ele vai usar as crianças dentro da igreja para tirar a atenção do povo. Ah, são autistas, gente. Não deixa brincar, deixa eles fazerem o que quiser. Enquanto o diabo está lá operando, trabalhando, destruindo. São autistas, gente. Ele só está gritando que é autista. Ele só está fazendo isso que é autista. Não, igreja, é espiritual. Nós não podemos deixar com que o diabo coloque na nossa mente, nos nossos olhos. É normal uma criança ser assim. É normal uma criança nascer desse jeito. Não é normal. Porque se Jesus ele fez Adão e Eva perfeito, a Bíblia não vai dizer que Eva era isso, que Adão tinha aquilo, eles nasceram perfeitos. Então se algo acontece, às vezes é maldição, como a pastora explicou ontem, às vezes como aquele cego de nascença, às vezes é para a glorificação do nome do Senhor, mas a maioria das vezes é espiritual. E nós como mãe e como pai precisamos entender que não é normal. É normal uma criança roubar lá não sei aonde, não é normal. É criança chegar não sei aonde e quando ela vê muita gente, ela começa a gritar, se espernear. Ela começa a querer chamar a atenção. Não é normal. E o tempo ele vai dizer, assumindo nossa posição no mundo espiritual. E nós precisamos assumir nossa posição. Você tem uma posição no mundo espiritual, Marlúcia, e você precisa exercer essa posição. Você, igreja, você homem, você mulher, tem sua posição no mundo espiritual e você precisa exercer a sua posição. Não é hora de você, porque como eu disse aqui, né? Ai, a mulher me falou isso, o homem me falou isso. Ai, todo dia que eu passo, eu vejo a mulher que pisca pra mim. Quando eu saio do meu trabalho, ela dá uma piscadinha. Ele me dá uma piscadinha. Quando eu vejo uma coxa de uma mulher, eu fico doido. Eu
Deus. O cara casou com a mulher. O cara sabia que a mulher já era má. E por que ele vai querer a mulher dos outros que é gorda? Se já sabia que a mulher dele era má. Aí o cara casa com a mulher que é gordinha como eu. Vai olhar para a mulher dos outros porque se ele sabia que eu já era assim. Aí o cara casa com a mulher que já tem uma idade. Ele já sabia que a mulher tinha idade, porque ele vai olhar para a mulher dos outros. Porque é diabo, é demônio, querendo fazer aquela pessoa destruir o casamento, fazendo com que a pessoa saia lá de tudo. Meu filho, tu sabia que tua mulher era assim. Tu sabia que tua mulher era desse jeito. Tu sabia que tua mulher era gordinha, era magrinha, era fortinha, era isso, era aquilo. Não adianta tu estar olhando para a coxa de mulher dos outros. Não adianta você estar olhando para a coxa, para não sei que lá do homem dos outros. E nós mulheres, nós homens também precisamos nos colocar na posição. Ai, mas eu só tinha essa roupa. É uma roupa sedutora, a gente não vai poder sair. Ah, essa roupa está seduzindo, mas eu só tenho roupa, essa roupa está tudo molhada. Eu não vou poder fazer nada, eu vou andar com essa. Ei, meu irmão, se coloca na tua posição. Se coloca na tua posição, varão. Se coloca na tua posição, varão. No mundo espiritual, entenda que o diabo está agindo. Entenda que o diabo está trabalhando. Tu acha que é normal? Toda a roupa está molhada, só aquela lá sedutora que está enxuta. É espiritual, igreja. Olha com olhos espirituais, que tu vai entender que é espiritual. Precisamos nos colocar na posição. Precisamos olhar com nossos olhos espirituais. Precisamos parar de ser crente imaturo, de ser crente meninice, crente Nutella. Precisamos ser crente raízes de verdade, como Paulo. Paulo, onde ele ia, ele não envergonhava o evangelho. Paulo ia por dia onde for, ele ia na casa de mulher, ia na casa de homem. Assim ele entrava, assim ele saía, não tinha vergonha. Mas se certo tipo de homem casado entrar na casa de alguém, meu Deus, é briga. Eu vi você olhando para ela, viu? Eu vi você olhando para ele, viu? Eu vi você olhando para a coxa de fulana. Eu vi você, viu? É espiritual, igreja. Nós precisamos nos manter na posição espiritual. Eu vou assumir minha posição espiritual. Eu tenho que me colocar na posição. Eu tenho que olhar com os olhos espirituais. Não é normal. Então, nossa, aquele lugar que eu estou não é cabível, eu vou sair. Eu vou me sair porque eu estou vendo que aquele lugar não é bom. Vai me trazer contenda, vai me trazer confusão. Aquela pessoa que eu estou andando está me trazendo muita contenda, está me trazendo muito disse-me-disse. Eu vou me afastar. Então nós precisamos assumir nossa posição espiritual. Precisamos assumir. Paulo olhou e disse: não é normal. Sai dela em nome de Jesus. A mulher caiu endemoniada e saiu. Acabou. Pronto, ele sendo preso, mas o Senhor libertou, entrou na posição, entrou e pelejou a favor deles dois. Então quando nós colocamos no mundo espiritual na posição, o Senhor ele guerreia por mim e por você, e o Senhor nos dá o escape. Mas é necessário a gente se fazer por onde? Se colocar na posição. Amém? E assim eu convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus.